Vem cá, pastor Wilson. Quem vai ajudar com o brócolis? Sal não vale, viu? Milsan é sobrenome? Milsan? Esse nome de lutador, né? Vamos ficar em pé. Milsan. Esteja a mão para cá. Fala assim, pastor Milsan. Pelo amor de Deus, irmão. Se depender de você falando, pastor Milsan. Aê, tu és bem-vindo. Amém. Glórias a Deus. Pode se sentar. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nesta noite, né? Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Nós estamos aqui para adorar, para cultuar, para dizer o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é digno. As crianças podem ir ao cultinho que está, as professoras estão os aguardando, todas as crianças. Vai ter McDonald's com a Rosinha. Quem está patrocinando é o pastor. Nilson. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, verso 29. Apocalipse, capítulo 2, 29. Nós estamos vivendo nesses últimos momentos, nesses últimos dias, dias de mudanças, dias de restauração, dias de transformação, momentos para nós aprendermos, momentos de ouvirmos a autoridade de Deus, momentos de avançar, porque o que Deus tem separado para a igreja, o que Deus tem separado para o seu povo nesses últimos dias, são bênçãos, mas Ele tem os seus critérios. Deus tem os seus meios para te abençoar. E Deus está e vai te abençoar. Só que primeiro tem algumas coisas que Deus quer falar conosco. Como Deus tem falado comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma das coisas que tem me chamado a atenção nesses últimos dias são 3 coisas que Deus tem falado comigo: ouvir, aprender e avançar. Quando o Senhor falava às igrejas, Ele queria que todo o povo dele ouvisse a sua voz, que todo o povo dele estivesse com as vidas prostradas diante dele, para ouvir a sua voz, para ouvir o que Ele queria dizer às igrejas. Qual era o critério do Senhor? E Deus usou homens, Deus usou profetas, Deus usou sacerdotes, Deus usou levitas, Deus usou reis para mudar gerações. E Deus tem falado nesses últimos dias que Ele quer te usar, Ele quer te levantar. Mas para isso, muitas coisas precisam acontecer. Muitas coisas aconteceram com a minha vida para que eu pudesse subir até aqui. Talvez muitas coisas estejam acontecendo com a sua vida para você estar aqui hoje, nesta noite. Eu não te conheço, não sei da tua história, mas uma coisa é certa: o Senhor conhece a sua história. O Senhor conhece a sua geração. O Senhor conhece a terra em que você habita. O Senhor conhece aonde você anda, aonde você pisa, aonde estão as tuas decisões, aonde está o seu emocional, o seu psicológico. O Senhor conhece a sua vida. O Senhor conhece a sua estrutura, aquilo que Ele confiou sobre as tuas mãos. Ele quer retorno. Aleluia. Quando Deus fala conosco sobre obras, nós precisamos aprender a ouvir a voz dEle. Talvez você conheça tantas outras vozes, mas não conhece a voz do Senhor. Talvez nós conhecemos tantas outras coisas, mas não aprendemos a ouvir, a entender, a aprender
qual é a voz do Senhor, de que forma o Senhor fala, de que forma o Senhor chega até a mim. Precisamos ouvir a voz, não basta apenas ouvir, é necessário praticar. Deus não está interessado nos dons que você tem. Talvez nós somos profissionais, somos músicos. Talvez nós somos levitas, aprendemos a cantar, adorar a Deus, ter excelentes vozes. Participamos em cursos de cantos, tantas outras coisas. Deus não está interessado na tua sabedoria. Deus está interessado naquilo que Ele depositou sobre você. Isso que tem que valer a pena. O que Ele depositou sobre a tua vida, que se chama unção dEle. A graça dEle, o poder dEle, Ele restabeleceu sobre a tua vida, sobre o teu caráter. Aleluia. Alguns anos atrás eu aprendi com um líder chamado Ezequiel de Matos, do Grupo Reviver em Curitiba. Trabalhei muitos anos com ele. Aprendi muito com este homem. Participei de muitas campanhas, de muitas cruzadas evangelísticas, junto ao lado dele, com muitos músicos, em estúdio, trabalhávamos juntos. Me chamava a atenção um baterista do grupo. Esse baterista, o nome dele é Neire, hoje é pastor Neire. E me chamava muita atenção porque quando ele sentava na sua bateria, ele pegava a baqueta, ele orava ao Senhor, ele levantava as baquetas e oferecia a Deus aquelas baquetas. Todas as vezes que ele sentava na sua bateria, no seu banquinho, ele oferecia ao Senhor aquele instrumento. E aquilo me chamava a atenção, eu achava bonito. Num certo dia, num culto, nós estávamos num culto, e Deus usou um profeta, levantou no meio da igreja e foi até ele e disse assim para ele, pediu licença ao pastor, disse assim para ele: filho, quando você tocava o instrumento, eu curava pessoas, eu curei câncer, através da sua adoração. Aleluia. Através da sua adoração. Quem vê uma baqueta, quem vê um instrumento desse, vê um instrumento. Mas quem está sentado diante dele, vê um instrumento de Deus. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor, a conhecer a voz do Senhor. Ali eu aprendi o que é ser um profissional e o que é ser um homem usado por Deus. Não basta ser técnico, é bom aprender, é bom saber, é bom ter as técnicas. Mas não adianta técnica sem unção, não adianta sabedoria sem unção, não adianta teologia sem unção. O que Deus quer fazer nesses últimos dias é te levantar para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar a sua trajetória, o teu percurso. É tempo de milagres, é tempo de milagres, é tempo de Deus levantar a sua vida e gerar milagres nessa geração. É isso que Deus quer fazer. Precisamos ouvir, aprender, ouvir os nossos líderes, quem está nos liderando, quem é líder aqui entende o que eu estou falando. A maior dificuldade na vida de um ser humano é ser líder, porque os que são liderados não ouvem. E vivemos um momento de milagres, momento em que o Senhor vai curar muitas vidas aqui. Nós vamos viver momentos em que o Senhor vai curar muitas vidas, milagres e prodígios aqui sobre esta igreja. Aleluia. Mas para isso eu tenho que mudar a minha vida. Para isso eu tenho que aprender a ouvir a voz do meu Senhor, a entender, a andar com Ele, a caminhar com Ele, a criar a minha trajetória com Ele. Aleluia, glórias a Deus. E quando Deus falou naquela época, quem tem ouvido, ouça o que Deus tem a dizer. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez Deus está tentando falar com você. Talvez Deus tenha visitado a sua casa. Talvez Deus tenha criado uma intimidade contigo, aqui no louvor, na adoração, ou aonde você estiver, e você não percebeu que era Ele tentando falar contigo.
É tempo de avançar, é tempo de ouvir a voz do Senhor. É tempo de ouvir, é tempo de aprender e é tempo de avançar. São 3 coisas que é muito importante em nossas vidas. Nós nunca vamos conseguir obter resultado em nossa vida, nunca. Resultados de milagre, prosperidade em nossa vida, se nós não ouvirmos a voz do Senhor. Aquilo que o pastor Nilson disse é sério. Deus quer te abençoar, sim. Deus quer dar a você, sim. É hora de você enxergar o milagre acontecer na sua vida. É a hora de você decretar vitória sobre a sua casa. É hora de você decretar vitória sobre os teus filhos, sobre a sua geração, sobre o teu ministério. Mas peça para Deus: Senhor, ensina-me a ouvir a tua voz. Eu ouço tantos outros sons que me vêm. Talvez até coloco em prática tantas coisas que me falam. Talvez ando por trajetória porque ouço vozes e vou. Talvez tomo atitudes erradas porque ouço. Talvez sou influenciável porque ouço tantas outras vozes. E acabo praticando, acabo andando. Mas eu quero aprender a ouvir a sua voz. Nesta mesma equipe de louvor, junto ao pastor, tinha uma tecladista, a filha dele, a Gislaine. Uma menina ainda na época ela tinha seus 16 anos. Mas já era uma profissional de estúdio, gravava CDs de outras pessoas que pediam que ela participasse na parte de teclado. Certo dia nós estávamos adorando ao Senhor na igreja. E Deus determinou que Deus pediu que alguém fosse até o teclado, até a ela. E ali a pessoa esteve até ela, e ela estava tocando, fazendo hora que o pastor estava ministrando, ela estava fazendo o fundo musical, aquele sonzinho. Aí aquela pessoa chegou até ela assim, com muita calma, colocou as mãos sobre ela, ela parou de tocar, ela até se assustou, parou de tocar. A pessoa colocou as mãos sobre ela e disse assim: me adore. Ela começou a tocar um louvor, uma adoração. O pastor olhou, o pastor ficou quieto. Deus começou a batizar com o Espírito Santo através daquele louvor, daquela adoração. Através daquele som que expandiu sobre a igreja. Deus começou a levantar jovens, batizar com o Espírito Santo. Começaram a pular, gritar. Começaram a mudar vidas. Ali a igreja começou a nascer. Os jovens começaram a nascer. Aprender a entender os propósitos de Deus. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus que você não conhece ainda. Que você talvez não entendeu ainda. Dos milagres de Deus. Nós conhecemos sim o milagre que Deus fez. Conhecemos por ouvir, por ministrar, por ler. Tantos homens que Deus usou, tantos profetas que Deus usou naquela época. Tantos reis que Deus mudou a história. Como Deus fez na vida de Ezequias, como mudou o caráter daquele reinado, limpeza total naquele reinado. Mas Deus transformou, Deus deu ideias para ele, estratégias para ele. E nós lemos, relemos, estudamos, aprendemos, mas não acontece na nossa vida, não acontece na nossa trajetória. Vivemos um Deus de milagre na vida do próximo, vivemos um Deus de milagre na história do meu irmão. Nós conhecemos o Senhor na vida do meu irmão, do que faz, do que causa na vida dele, não o que está causando na minha vida. Eu tenho que sim, alegrar com o que Deus está causando na vida do meu irmão, mas eu tenho que crescer, entender, aprender o que ele vai causar ou está causando na minha vida. Aleluia. Quando Deus chama, Ele respalda. Se Deus te chamou para um ministério, tenha certeza, Ele vai te amparar de todos os meios. Ele não vai deixar você sozinho. Ele vai te ensinar em toda a trajetória, em todos os passos. Deus vai lhe ensinar. Deus vai estar contigo.
aos meus 20 e tantos anos, eu tive o Guilherme. Pensa você, eu não ia vir de terno hoje. Eu falei assim, não, hoje eu vou de terno. Hoje eu vou botar diferente, vou botar um terninho. E eu lembrei, quando eu estava no espelho, eu lembrei, o Espírito Santo falou, lembra do primeiro terno que você usou? Eu falei assim, eu lembro. Quando eu era meninão ainda, eu olhava aqueles executivos, eu falava assim, puxa, que vontade de ter um terno, um dia eu vou ter um terno. Aos 12 anos, eu vou contar essa história rápida. Aos 12 anos eu comecei como boy, como office boy naquela época, em Curitiba, na Previdência Social. Aos 12 anos, preste atenção, 9 de janeiro de 79. Estou lá até hoje. De boy ao Ministério da Previdência em Brasília. Lá no Ministério da Previdência, o Espírito Santo falou comigo, você lembra de onde eu te tirei? Aonde você estava? Só trouxe você aqui para mostrar que eu sou Deus na tua vida, agora volte para lá. E começa a história que eu vou escrever. Eu vou escrever a sua história, volte para lá. Logo após eu casei, tive o Guilherme. E brincava com o Senhor na igreja. Estava na igreja, mas estava brincando. E o Senhor falando que tinha algo para fazer sobre a minha vida. Eu brincava. Não respeitava os meus líderes. Queria fazer aquilo que eu entendia, que eu gostava, não o que ele gostava. E fugi totalmente dos planos do Senhor. Não obedeci aquilo que Deus havia dito para mim. E Deus falando comigo. Usava profetas, usava mensagens, até na adoração, no louvor, Deus ministrava sobre a minha vida. E eu não queria nem saber de ouvir a voz do Senhor. Estava tão bom a trajetória que eu estava desenhando. A história que eu estava escrevendo estava ótima, estava confortável, bem. Deus disse para mim, não é isso que eu tenho para você. Só que eu vou chamar a sua atenção. Como que Deus chamou a minha atenção? Colocou meu filho na UTI. Ele disse assim, eu vou levar o seu filho, ou você me ouve, ou eu levo o seu filho. Ali começou eu aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque até então eu estava ouvindo tantas outras vozes, até a minha, as minhas ideias, os meus projetos. Ali eu aprendi, ali eu falei, Senhor, ensina a ouvir a tua voz. Ensina a obedecer a sua voz. A praticar aquilo que o Senhor disser para mim, aquilo que o Senhor criar em minha vida. Ensina-me a obedecer a tua voz. Pensa você que um profeta não foi usado, não foi provado. Pensa você que as histórias que foram escritas aqui foram simplesmente escritas para que mudasse a sua vida, tão somente não. As histórias que foram escritas na palavra do Senhor mudaram a vida de pessoas também. Mudaram o caráter de pessoas. Mudaram gerações e nações através de uma pessoa. E nós estamos em quantas pessoas aqui? Talvez a sua história como músico, como tecladista. Talvez você pegue o teclado e ache, não, eu vou cantar, eu vou adorar ao Senhor, hoje é meu dia de adorar ao Senhor, eu vou tocar. Não é simplesmente tocar, não é simplesmente tocar uma bateria, não é simplesmente participar de um acampamento, de tantas outras coisas que é criado dentro da igreja. Sem avançar, sem ouvir a voz do Senhor. Você não vai passar de momentos teus, seu, que você está criando para você. Agora, quando você criar a intimidade, aprender a ouvir a voz do Senhor, aí a comunhão que você vai selar com o Senhor, você vai aprender, você vai começar a crescer, a aprender, a ter maturidade espiritual. Vidas poderão ser transformadas e curadas através da sua vida. Por que hoje as coisas não acontecem com um jovem? Por que as coisas hoje não estão acontecendo em meio à juventude?
Por que que hoje as coisas não estão acontecendo dentro da casa, dentro da família? Por que que o inimigo hoje está destruindo o lar? Por que que o diabo hoje está entrando dentro da família e está tirando a esposa, está resgatando o filho, está tirando o marido e está fazendo tanta desgraça dentro da família? Está causando dor para a mãe porque vê seu filho lá fora nas drogas e tantas outras coisas. Por quê? Porque nós não estamos dando resultado. Porque nós não estamos avançando. Porque nós não estamos ouvindo o que Deus está querendo dizer às igrejas nesses dias atuais. É tempo de mudança, é tempo de voltar a se arrepender por aquilo que eu cometi. É tempo de voltar e resgatar aquele instrumento que eu deixei de lado. Aleluia. Antes que Deus te coloque você num leito de enfermidade, aleluia, para chamar a sua atenção, para balançar contigo. Pensa que eu aprendi assim, eu quero ser pastor, eu quero pregar. Eu acho bonito ir lá pregar, preparar uma mensagem, pregar. Eu tive momentos na minha casa, na minha família, de grandes perseguições, de grandes afrontas, em que minha filha, eu lembro de um momento que marcou muito a minha vida. A minha filha chegou para mim assim, eu estava entrando em depressão, profunda depressão. Fui parar no Dr. Narciso, não sei se vocês conhecem quem é Dr. Narciso. Alguns conhecem. Então, e eu trabalho na perícia médica na Previdência hoje. E um amigo meu, Dr. Pedro, disse assim, você vai procurar o Narciso. Eu já liguei para ele, você vai até lá. E eu fui até lá. Sentei em frente àquele homem, ele me medicou com tantos remédios fortíssimos. Ele disse assim, esse aqui vai te fazer dormir. Tome ele deitado praticamente, porque vai ser um gole e uma... E esse aqui vai regular, ele vai regular os teus pensamentos. Ele falou, mas tem remédio para isso também? Eu falei, tem, você não tem ideia. O que remédio faz? Eu falei, realmente eu não tenho ideia. Não, esse aqui você vai tomar, os teus pensamentos vão, vão trabalhar, vão organizar as tuas ideias. Eu falei assim, então tá bom. Agora esse aqui, você toma ele sentado, com um copo sentado. Toma, põe o copo e deita. Porque se tomar ele no corredor, é perigo você não chegar até a cama. Eu falei, puxa, é forte? Assim, eu falei, é forte. Aí tá bom. Aí cheguei até em casa, não havia comprado o remédio ainda. Aí estava na rede, casa e olhando para o nada, não tinha forças para nada. Aí minha filha chegou até assim, minha menor chegou até assim, pai, o senhor sempre foi um homem que cantou, que canta. O senhor sempre nos ensinou a cantar, a adorar. Canta, pai, vamos cantar. Começa a cantar aí, pai. Começou a me chacoalhar, canta, pai, vamos cantar. E ela começou a chorar ali perto. Começa a cantar, pai. Não fique assim. Eu preciso do Senhor muito, muito. Aí eu falei, então comece a cantar, filha. Ela começou a cantar o hino e eu comecei ali a cantar com ela. Ela pegou, começou a cantar, e eu cantando ali junto, ela balançando a rede, ela voltou para dentro de casa, eu levantei, fui até meu quarto. E a outra minha filha disse assim, pai, não tome esses remédios, pai, que se o senhor tomar esses remédios, o senhor vai se aprofundar mais ainda. E nós precisamos do Senhor. Eu disse para o Senhor assim, pai, os meus filhos precisam de mim, e eu agora preciso do meu pai. Eu preciso do Senhor. Eu repreendo todo esse tipo de enfermidade sobre a minha vida. Eu não aceito essa depressão, eu não nasci depressivo. Eu repreendo essa depressão, Senhor. Qualquer tipo de patologia que está tentando alojar sobre o meu organismo, Senhor. Eu vou sair da porta pelo meu quarto agora. E a hora que eu sair pela porta do meu quarto, eu quero sair uma nova criatura, uma nova pessoa.
porque eu tenho uma geração sobre a minha responsabilidade, e eu também sou esta geração. O Senhor disse lá atrás que tinha algo para fazer sobre a minha vida, e agora o inimigo está tentando frustrar estes planos sobre a minha vida. Eu não aceito, eu não aceito. Eu quero, Senhor, entender e aprender neste momento, mesmo um momento de dor, mas eu quero crescer. Eu não vou pedir ao Senhor que retire tão rápido assim essa provação, mas me ensina a passar por essa trajetória, que eu entenda, que eu aprenda, que ela me ensina, que ela estruture sobre mim, sobre a minha vida, Senhor. Que outras pessoas possam também ser abençoadas pela minha história, pela minha vida, através da minha vida, Senhor. Eu sei que não me comparo com o que Jó passou, mas eu tenho certeza, Senhor, que eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor está dentro da minha casa, dentro desse quarto. Levantei, não comprei remédio, voltei a trabalhar. Aí o doutor Pedro disse assim: opa, você está bem, né? Voltou a trabalhar, melhorou, está ótimo. Opa, legal, que bom. Eu falei assim: não tomei remédio, estou bem, mas visitei o teu amigo, visitei o doutor Narciso, não tomei nenhum medicamento, estou aqui, estou bem. Mas como que você está bem? Eu falei: então eu vou te contar uma história, senta aqui, eu vou te contar a história. Aí contei para ele. Ele abaixou a cabeça e falou assim: puxa vida, que força é essa? Eu falei: força que vem de um Deus todo soberano, de um Deus poderoso. Força que vem de um Pai que nós não vemos, mas sentimos. De um Pai que nós caminhamos, sem saber a sua fisionomia, mas caminhamos com Ele. Sem entender porque, mas Ele nos faz mais do que vencedores. Eu tenho certeza que é momento de você aprender a aprender. É momento de você avançar. Essas três coisas em nossas vidas é muito importantes: ouvir, aprender e avançar. Não haverá milagres na sua vida, na sua história, na igreja, se nós não levantarmos e acreditarmos. Você faz parte da história desta igreja. Você faz parte da história deste ministério. Se Deus lhe trouxe até aqui porque Ele quer lhe usar, se Deus lhe colocou atrás de um teclado, atrás de uma bateria ou por trás de um microfone, é porque Deus tem objetivos sobre a tua vida. Se Deus lhe deu algo, se Deus lhe deu um dom na trajetória em Arapongas, porque tem história sobre a tua vida. Eu disse que trabalho na perícia até hoje, porque isso foi opção minha, em trabalhar e atender na perícia médica. Através do meu testemunho, muitas pessoas já foram curadas. Através do meu testemunho, muitas pessoas deixaram de visitar. Eu acho que o doutor Narciso souber que eu estou fazendo isso, ele vai querer conversar comigo. Mas eu disse assim: não procure o doutor Narciso, você é muito mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. Seja alguém que vai fazer com que o hospital João de Freitas tenha despesa, entre em fracasso. Seja alguém que vai fazer com que muitos consultórios entrem em decadência. Por quê? Porque precisa da tua vida para ensinar esta geração, para ministrar a cura. Por que o Senhor não tem dado dom a você? Por que o Senhor não tem colocado sobre a vida a estrutura que Ele pretende colocar? Porque você não entendeu, não ouviu e não quer. Aleluia. É hora de voltar. É hora de aprender a ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui já tiveram intimidade com o Pai? Intimidade, eu digo intimidade de ouvir a voz do Senhor. Intimidade de conversar com o Senhor e Ele responder a sua oração imediata. Intimidade em pedir algo ao Senhor, Ele dar, Ele colocar sobre as tuas mãos aquilo que você pediu a Ele. Intimidade
de crescer, de crescimento, de prosperidade, tanto espiritual como material. Quantos aqui tiveram experiência com o Senhor nesse sentido? Levante a mão. Amém. Amém. Ter intimidade com o Senhor. Nesse período que eu estava, essa trajetória da minha vida, nesse dia que eu estava no meu quarto, eu ainda disse ao Senhor assim: eu quero que o Senhor visite o meu quarto agora, Senhor. Me visita, Pai. Eu quero sentir a Tua presença aqui dentro deste quarto. Eu quero que o Senhor, eu quero uma prova que o Senhor está aqui, que o Senhor está presente neste lugar. Eu sei que tem anjos aqui, eu não posso vê-lo, mas eu sei que tem anjos aqui. Mas eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero compreender. E eu encolhido, chorando ali na cama, gemendo. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero sentir, deitar no Seu colo. Eu quero, Senhor, mergulhar dentro da Tua presença, Senhor. Aí nisso, era umas 11 horas da noite, alguém me chama lá embaixo, tem uma sacada no meu quarto, a porta estava fechada, tem uma cortina. E aquela cortina balançou. Eu ali nem liguei, porque o jeito que eu estava ali, aí eu abri a porta, abri a sacada, olhei lá embaixo, tinha 2 pessoas me chamando para orar. Vamos orar, vamos orar. O que o senhor está fazendo? Eu falei assim, não, eu estava lá em cima, conversando com Deus. Aí quando nós fomos orar, quando nós dobramos o joelho, Deus tomou um daqueles líderes, disse assim: quando você pediu a minha presença no teu quarto, aquele balançar daquela cortina, era eu entrando no teu quarto. Eu nunca deixei de estar contigo. Eu nunca te abandonei, você me abandonou muitas vezes. Você deixou de estar comigo em muitas vezes. Você deixou de entender o que eu tinha para falar com você muitas vezes. Muitas vezes você me negou. E Deus foi falando, muitas vezes, filho, eu tentava conversar contigo e eu não te encontrava. Foi preciso que você passasse por tudo isso, para que você entenda que eu sou Deus. Eu não fiz isso porque eu deixei de te amar. Eu não fiz isso porque deixei de preocupar contigo. Eu fiz isso porque eu te amo. Eu fiz isso porque eu te amo. Eu entrei lá e estive contigo naqueles momentos que você chamou pelo meu nome. Chama pelo meu nome, filho. Eu lhe dou autoridade. Chama pelo meu nome. E Deus estava ali. Eu pude sentir a presença de Deus. Aí que eu entendi que aquela cortina que balançou, talvez fosse o sopro do Espírito Santo de Deus entrando naquele recinto. Talvez você quer que uma bomba exploda na tua história, que você vença de hoje para amanhã, que algo aconteça na tua vida, que algo seja transformador na tua história de hoje para amanhã, na sua empresa, nos teus negócios, aqui no dom, no que Deus colocou sobre as tuas mãos. Talvez isso pode acontecer de hoje para amanhã, sim. Mas enquanto você não criar intimidade com o Senhor dentro da tua casa, no teu quarto, no seu dia a dia, nunca vai aprender. Nunca haverá crescimento. Aleluia. Aí quando vem a provação, quando vem a prova, o que acontece? Sai procurando campanhas, pastores. Vai numa igreja porque lá tem um fulano de tal. Ah, Deus vai falar comigo, vou lá. Ah, lá tem um vaso. Ah, vou lá, porque aquele vaso vai falar comigo. Ah, vou na outra igreja porque eu vi saber que o fulano de tal, aquele lá é bom. E aí eu vou. Ah, ele falou comigo, então vai falar comigo também. Vai lá. Aí Deus fica correndo atrás de você para lá e para cá, tentando te alcançar e você fugindo dele. Criar intimidade é uma das coisas mais difíceis na vida de um cristão, é gerar essa intimidade com o Senhor.
Por isso que as coisas não acontecem, não fluem. As provações vêm, você não suporta, não consegue passar por elas. Por que será? O inimigo tem tanto prazer, conseguiu entrar, conseguiu gerar, conseguiu criar altares para você. E o Espírito Santo fica ali, puxa vida, eu queria tanto esse espaço para mim. Eu queria tanto que ele entendesse o que eu posso fazer através da vida dele. É muito mais do que a visão medíocre, míope. É hora de você mudar o teu foco. É hora de você tirar a tua visão nisso que está acontecendo sobre a tua vida. Quando eu falo aqui, querido, eu falo da minha vida, que é um testemunho. Eu prostituía dentro da igreja. Eu era jovem, eu prostituía dentro da igreja. Hoje eu sei que tem muitos jovens que estão dentro da igreja, estão prostituindo dentro da igreja. Vem para a igreja adorar ao Senhor, mas lá fora vive uma vida duplo sentido, e acha que Deus vai ouvir o seu clamor, acha que Deus vai abençoar o seu ministério. Precisamos aprender a voltar, precisamos arrepender daquilo que estamos cometendo, achando que isso é uma cegueira espiritual. O diabo te cegou e você acha que é tudo bem. Você está cego. Falta de pessoas que ouvem líderes. Às vezes pessoas que adoram ao Senhor, o líder tenta chamar a atenção dele, sai correndo, vai cantar em outra igreja, tocar em outra igreja. Não vou tocar aqui porque quem pensa que é? Teu ministério, querido, pertence a Deus. Deus deu sabedoria para você. O que você é porque Deus depositou sobre você. Você pode sair correndo para outro lugar, onde você quiser, Deus vai te pegar do mesmo jeito, não adianta. Não adianta. É tempo de nós nos humilharmos, obedecer à liderança que foi constituída por Deus, a autoridade que Deus dá sobre os líderes. Não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui. Estou chegando agora, já estou falando de sair, né? Mas o tempo que eu ficar aqui, eu quero aprender, eu quero ser servo. Eu quero ser servo, sempre servo. Aleluia. Aleluia. Tem um louvor antigo que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quem conhece hino? Conhece hino? Ele é bonito, né? Quando tudo perante o Senhor estiver, vamos? E todo o teu ser trollar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia. Glória a Deus. Harashande heri haramanashonde que teriarai. Mahajondron piotoi que teria andashande que teriaramanande que. Mahajondron piotoi que e arate que ene em anaite. Mahajondron piote. Alandraiteia ai. Quanto tempo faz que você não chora? Diz para mim perante o Senhor. Quanto tempo faz que você não derrama as suas lágrimas perante o Senhor? Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Quanto tempo faz que você não prostra diante do Senhor? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não chora por uma mensagem, por um culto, por uma adoração? Quanto tempo faz que você não faz isso para Deus? Quanto tempo faz que você entra numa igreja e diz assim: eu não vim aqui para pedir, Senhor.
Eu não vim aqui para participar de uma campanha dos cestos cheios. Eu quero Ele para mim. Eu vim aqui para colocar minha vida diante do Teu altar, me arrepender. Eu vim aqui para chorar perante o Senhor. Eu vim aqui para ser grato pelo tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, Senhor. Pelo ar em que eu respiro, pela veste que o Senhor tem me dado. Pela estrutura física que o Senhor tem me dado, Senhor. Quanto tempo faz que você não faz isso para Deus? Quanto tempo faz que você não oferece a sua adoração ao Senhor? Quanto tempo faz? Lembra de Salomão? Lembra de Salomão? 2 Crônicas 7. Não é isso? Que naquela época o fogo e a glória eram os sinais da aprovação de Deus. O que o Senhor disse? E se o meu povo, o que Ele disse? Se chamar pelo meu nome, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. Era um momento de crise, era um momento de arrependimento. Era um momento que as pessoas deveriam voltar ao Senhor e arrepender. Criar coragem e se arrepender. Criar coragem e chegar diante de Deus. Senhor, eu confesso os meus erros, as minhas falhas diante do Senhor. Literalmente. Eu fiz isso, Senhor. Eu me arrependo. Mas escreva a minha história a partir de hoje, Senhor. Muda o que tem que ser mudado, Senhor. Mesmo que isso venha doer sobre a minha vida. Mas eu quero que o Senhor, a partir de hoje, escreva a minha história. Eu quero ser uma vida, Senhor, próspera. Eu quero ser uma vida, Senhor, que dê resultado aonde eu pisar com os meus pés. Eu quero ser uma vida, quando eu colocar as minhas mãos, as pessoas sejam curadas, sejam transformadas. Eu quero que a minha vida, como jovens, eu vou até a avenida e ministre para um jovem, um drogado, um viciado, que está fumando crack ali. Vocês jovens querem conhecer Cracolândia? Vá até Curitiba, no Lago da Ordem. Nós pregávamos as madrugadas ali para punks, para tantas outras pessoas. Ali você tinha líderes de mocidade. Ali você tem jovens que tocaram na igreja. Ali você tem baterista, tecladista, tantas outras pessoas que estão ali fumando cachimbinho, crack. E você vai falar o que para eles? Aleluia. Aí eles puxam um violão, eles começam a cantar, lembra deste hino, olha, você lembra deste hino? E você fica ali, meu Deus. Sabe por quê? O diabo não está mais interessado que você saia da igreja. Porque o diabo já tem conseguido fazer você ficar na igreja com ele dentro da igreja. Aleluia. Eu tenho perguntado para Deus, Senhor, o que está acontecendo com esta geração? O que está acontecendo com essa geração, Senhor, nos dias de hoje? E Deus disse assim para mim: o que está acontecendo é que eles não entenderam o meu poder, a minha glória. Eles não entenderam, os pais não entenderam que deu autoridade aos pais para colocar as mãos sobre os filhos e gerarem bênção sobre eles, decretarem bênção sobre eles. Eles não entenderam. Mas, Senhor, são tantas coisas que estão acontecendo que nos entristece. Eu falei, pois bem, quando eles entenderem que eu estou tentando chamar a atenção deles, aleluia. Isso começa dentro da igreja, começa dentro de casa. O relacionamento, a intimidade com Deus começa dentro de casa. Eu fiz uma coisa tão inocente, mas eu fiz dentro da minha casa. Botei um tapetinho ali. Quando eu olho para aquele tapetinho, parece que ele me chama: vem orar, vem orar, vem orar, vem orar. Aleluia. Eu falei, eu vou comprar um tapetinho, Senhor. Quando eu olhar para esse tapetinho, eu quero que ele me chame para orar. Aleluia. Está na hora de você entender o que Deus colocou sobre a tua vida, jovem. Está na hora de você entender, músico, o poder que Deus deu a você sobre o instrumento,
para curar, para repreender a enfermidade, para tantas outras coisas acontecerem, através simplesmente, mas simplesmente de uma adoração, simplesmente não. Aleluia. Aleluia. Hoje os líderes estão patinando, tentando chamar a atenção, porque não há respeito, não há autoridade, não há posicionamento. Hoje você tem o prazer de tantos pregadores virem ministrar. Você pode convidar tantos pregadores, nomes e renomes, para estar com você para ministrar. Não vai adiantar nada se você não se prostrar diante de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus, aprender dele e avançar com ele. Não vai adiantar. E Deus vai fazer isso quando você se trancar no quarto, quando você se fechar entre você e Deus, e parar de ouvir as vozes que vêm, parar que as influências te dominem. Aleluia. É tempo de milagres sobre este lugar. Eu disse ao pastor Roberto, esses dias que nós estávamos orando, falei, pastor, vai acontecer uma explosão naquela igreja, tamanha. Deus me mostrou algo que vai acontecer naquela igreja, muito grande. Se prepare. Os ataques são grandes sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre os líderes daquela igreja. É muito grande, o inimigo se levanta. Mas haverá momentos de adoração que pessoas vão ser curadas, batizadas com o Espírito Santo. Não vai precisar chamar ninguém para vir para frente, vai vir jovens para frente sendo batizados. Você vai levantar, vai começar a falar em língua onde você estiver. Aleluia. Quem faz parte dessa história é eu e você. Quem faz parte dessa história sou eu e você. Quem fez parte daquela história foi Ezequias, foi José, foi Josué, foi tantos homens que acreditaram, fugiram das paixões mundanas, mas acreditaram no projeto de Deus. E é tempo. Este é o meu tempo, este é o teu tempo. Não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje. Deus fala contigo, Deus fala comigo hoje. Se não for de Deus o que está sendo dito aqui nesta noite, Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim. Agora, se for de Deus, se você disser não é de Deus, Deus vai cobrar de você. Se for de Deus, tenho certeza que Deus vai cobrar de você. Vamos colocar em pé. É tempo de nós aprendermos. É tempo de nós ouvirmos. É tempo de avançar. É tempo de milagres. Esta campanha que está começando, vai acontecer milagres aqui, pastor Nilson. Vai acontecer milagres aqui. Milagres vão acontecer neste lugar. Aleluia. Glórias a Deus. Talvez a palavra que Deus nos deu hoje, para você tenha sido dura, mas é o que Deus me deu nesta noite. Eu sou uma pessoa que eu sou avivalista, eu gosto de avivamento, eu gosto de poder de Deus, da glória do Senhor. Mas eu gosto de puxão de orelhas também. Eu gosto que Deus me ensine também. Eu gosto de ouvir mensagens duras também. Lembra quando você chama a atenção do teu filho? Quem que é o primeiro que sofre? É você. Quando você chama a atenção do seu filho, puxa a orelha dele, você é o primeiro que vai sofrer. Se Deus está chamando a tua atenção, é porque Ele tem objetivo sobre a tua vida. Que anaia toete narai, shanarai piarai que te shetena não conto inteira. Não iria inteira ande ete e a tonto que.
pastor vai ministrar nesse final de semana para os jovens, né? É? É ou não é? Hã? Tá sabendo agora? Pastor, Deus manda dizer uma coisa para ti. Deus vai lhe dar algumas estratégias nas madrugadas para uma geração. Deus vai lhe dar estratégias, vai fazer com que mude muitas gerações, através da sua vida, através da sua história. Não será a sua voz, mas será a voz do Senhor sobre a sua vida. Deus nesta noite manda dizer ao Senhor que Ele está ungindo os teus lábios proféticos, para que você profetize sobre esta geração. E não tenha medo de avançar. Não recue nunca. Avance sempre. Deus vai lhe dar uma estratégia tamanha que vai assustar quem lhe conhece, porque vai mudar. Vai mudar o teu perfil. Aleluia. Ele disse para ti: levanta nas madrugadas, porque Deus quer ter um encontro contigo nas madrugadas. Crie os seus momentos somente com o Senhor, um ambiente com Ele. O Senhor vai ver o que vai acontecer. Vem cá, pastor Nilson, vamos orar aqui. Aleluia. Ô Cid, Deus tem, esses dias Deus mostrou algo e eu compartilhei contigo algumas coisas. Deus mostrou uma nova história no ministério teu e da sua esposa. Já começou? Eu estava orando no meu quarto e Deus foi muito preciso. Ele diz assim para mim: eu vou mudar até as falas do meu filho. Eu vou mudar até a postura dele sobre aquele lugar. Diz assim, diz para ele não ficar simplesmente feliz com aquilo que eu tenho dado a ele, com aquela meia dúzia que os acompanha. Diz para os dois avançarem sobre Arapongas. Deus vai trazer uma nova geração para crescer sobre este lugar, através da sua vida e através da sua esposa. Tem coisas que Deus vai dar sabedoria para você enxergar o que está oculto. Você tem pedido para Deus revelar o que está oculto à sua volta, que você sabe e não sabe que acontece.